Oi gente, tudo bom? Deixa eu dar início a mais um vídeo e a gente vai para o capítulo 7 desse nosso livro Teorias da Aprendizagem, esse embasamento teórico aí do nosso curso de extensão. Vou abrir aqui os slides para vocês estarem acompanhando junto comigo. Bom, para quem não sabe, esse é um curso de extensão, né? E só um minutinho, deixa eu ver aqui. Esse é um curso de extensão. Meu nome, para quem não me conhece, é Indeaila Cristina dos Reis. Eu estudo na Uninter, Centro Universitário Internacional. Faço licenciatura em Psicopedagogia. Esse curso de extensão é referente ao meu estágio Psicopedagogia no ensino médio, que agora, em tempos de pandemia, a gente está tendo aí a oportunidade de não parar com os nossos estudos, porque não existiu aí a possibilidade de fazer o estágio presencial. Então a gente teve a oportunidade aí de estar transformando o nosso estágio em um curso de extensão e estar levando informação para a comunidade. E eu estou fazendo aí esse estágio no embasamento teórico sobre teorias da aprendizagem e ainda vou falar sobre jogos e brincadeiras. Já que estou falando de aprendizagem, eu coloquei um pouquinho aí vou falar um pouquinho aí desse lúdico, né, dos jogos, das brincadeiras que ajudam também na aprendizagem. Já estamos lá no capítulo 7. Esse livro é um livro da editora Entre Saberes, Teorias da Aprendizagem, um encontro entre os pensamentos filosófico, pedagógico e psicológico. É de Maquiline Oliveira Gomes Nogueira e Daniela Leal. Então vamos dar seguimento aí hoje, vamos para o capítulo 7, que a gente vai falar sobre David Paul Ausubel e Carl Rogers, a aprendizagem significativa e o desenvolvimento da pessoa. Eu vou fechar, não é o final do livro, mas eu vou fechar Teorias da Aprendizagem neste capítulo, para poder falar aí um pouco sobre jogos e brincadeiras, mas eu vou deixar as referências culturais também desse livro no próximo vídeo, porque tem dicas de filme, de alguns livros, e acho bem interessante, porque filme é prático, né? E aí a gente acaba aí aprendendo, falando sobre esses estudiosos aí que fizeram grande diferença, né, na educação em relação à aprendizagem. Então vamos dar início aí ao capítulo 7. A aprendizagem significativa envolve a aquisição de novos significados e estes, por sua vez, são produtos da aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa é mais do que uma acumulação de fatos. É uma aprendizagem que provoca uma modificação, quer seja no comportamento do indivíduo, na orientação futura que escolhe ou nas suas atitudes e personalidade. É uma aprendizagem penetrante, que não se limita a um aumento de conhecimentos, mas que penetra profundamente todas as paredes da sua existência. Esse capítulo está dividido em duas partes. Na primeira, apresentamos a teoria de David Paul Ausubel, que em seus estudos se dedicou a investigar a forma como ocorre a aprendizagem de forma significativa. Por ser um dos representantes do cognitivismo, psicologia da cognição ou psicologia cognitivista, Ausubel realizou suas pesquisas buscando estudar o ato da formação de significados no nível da consciência, ou melhor, no ato da cognição. Na segunda parte do capítulo, veremos mais sobre a psicologia humanista, por meio das ideias de um de seus maiores expoentes, que é Carl Rogers. Veremos como ele desenvolveu sua teoria por meio de conceitos como o método não diretivo, a estima positiva incondicional, a auto-atualização e a congruência, causando grande impacto sobre a psicologia e as pessoas em geral. Então vamos lá. A David Ausubel e a aprendizagem significativa.
De acordo com... Eu vou ler um pouquinho sobre quem é David Paul Altshuler primeiro, de 1918 a 2008. Foi um grande psicólogo norte-americano que, tendo crescido insatisfeito com a educação que recebera, resolveu dedicar seus estudos à descoberta de melhores formas de garantir um verdadeiro aprendizado. Filho de uma família judia, imigrante da Europa Central, Altshuler nasceu em 25 de outubro de 1918, no Brooklyn, Nova York. Sua formação ocorreu primeiramente no curso pré-médico da Universidade da Pensilvânia, com especialização em psicologia. Posteriormente, ele se formou em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Massachusetts. Em 1950, doutorou-se em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade de Colômbia. Foi diretor do Departamento de Psicologia Educacional da Universidade de Nova York e, em 1976, foi premiado pela Associação Americana de Psicologia por suas contribuições à psicologia educacional. Altshuler faleceu em 9 de julho de 2008, aos 90 anos de idade. Então, de acordo com Moreira e Massini, 1982, página 3, o cognitivismo procura descrever as linhas gerais, o que sucede quando um ser humano se situa organizando o seu mundo, de forma a distinguir sistematicamente o igual do diferente. Em outras palavras, a cognição é o processo através do qual o mundo de significados tem origem. Podemos afirmar, assim, que a psicologia cognitivista, segundo esses autores, preocupa-se com o processo de compreensão, transformação, armazenamento e uso da informação envolvida na cognição e tem como objetivo identificar os padrões estruturados dessa transformação. Nesse sentido, por ser um seguidor dessa concepção, Altshuler se propõe a explicar o processo de aprendizagem do ponto de vista da teoria cognitivista, embora também reconheça a importância das experiências afetivas. Cabe destacarmos que, conforme a teoria cognitivista, a aprendizagem é encarada como um processo de armazenamento de informação, condensação em classes mais genéricas de conhecimentos, que são incorporados a uma estrutura do cérebro do indivíduo, de modo que esta possa ser manipulada e utilizada no futuro. É a habilidade de organização das informações que deve ser desenvolvida. Tal conceito ficará mais claro quando, posteriormente, nos dedicarmos a descrever especificamente a organização da aprendizagem significativa proposta por Altshuler. Para iniciarmos a discussão sobre a proposta de ensino descrita por Altshuler, diferenciaremos dois conceitos importantes: o de estrutura cognitiva e, principalmente, o de aprendizagem significativa. Em seguida, elucidaremos os tipos de aprendizagem e daremos exemplos de utilizações da teoria desse psicólogo. De acordo com Altshuler, citado por Ronca, 1980, página 59, a estrutura cognitiva é o principal fator que influencia a aprendizagem. Para o autor, a aprendizagem é o conjunto de ideias presentes no indivíduo, bem como as suas propriedades organizacionais, num assunto específico, num determinado momento. Assim, ao dispor de uma estrutura cognitiva organizada, a pessoa terá facilitada a aprendizagem de um assunto novo. Isso ocorre porque a estrutura cognitiva é hierarquicamente organizada, ou seja, conceitos e proposições mais inclusivos, com maior poder de generalização,
estão no topo da hierarquia e abrangem conceitos e posições menos inclusivos, com menor poder de generalização. Como exemplo, imagine uma pirâmide. Agora, inverta essa pirâmide, fazendo com que a base fique virada para cima. Imaginou? É isso que deve ocorrer com os conceitos a serem ensinados. Na base desta pirâmide estão os conceitos com maior poder de extensão, os mais abstratos, que vão abrangendo os mesmos abstratos. Ao iniciar pelo conceito mais extenso, que inclui uma série de tipos de animais, cachorros, gatos, pássaros, baleias, entre outros, os alunos conseguirão aprender de forma mais significativa até chegar aos conceitos mais abstratos e específicos, como a classificação geral dos seres vivos, categoria central, e seus subgrupos, o habitat, espécies, etc. Um dos maiores desafios dentro das escolas é que cada professor consiga identificar em sua disciplina os conceitos mais abrangentes e que tenham um maior poder de inclusividade, para depois chegar aos menos abrangentes. De acordo com Ronca, 1980, página 60, pautado em Ausubel, uma das variáveis que mais influenciam a aquisição de uma estrutura cognitiva adequada é o uso daqueles conceitos e princípios essenciais que, numa dada disciplina, tenham um mais amplo poder de inclusibilidade e generabilidade. Ao adotar essa prática durante o planejamento das aulas, o professor conseguirá, além de identificar a estrutura básica de sua disciplina, facilitar o sistema de processamento de informações por parte do aluno, para que ele possa aprender de forma significativa, assimilando as informações em sua estrutura cognitiva. Outra forma de organizar esse tipo de ensino é utilizando-se do que Ausubel denomina mapas conceituais, os quais se constituem em diagramas que indicam a relação entre conceitos. Em outras palavras, mapas conceituais podem ser vistos como diagramas hierárquicos que procuram refletir a organização conceitual de uma disciplina ou parte de uma disciplina, como se pode de uma disciplina. Moreira, Massini, 1982, página 45. É importante ressaltarmos que, ao realizar um mapa conceitual, é preciso que ele seja claro e completo, pois seu principal objetivo é mostrar as relações hierárquicas entre os conceitos que estão sendo ensinados e as relações que possivelmente afetarão a aprendizagem de conceitos. Para tanto, faz-se essencial compreender os conceitos de substantividade e não arbitrariedade, que contribuirão para uma aprendizagem de fato significativa. De acordo com Ronca, 1980, página 61, substantividade significa que a relação entre o material a ser aprendido e a estrutura cognitiva não deve se dar ao pé da letra. Isto é, a relação não é alterada se outros símbolos diferentes, mas equivalentes, forem usados. Para exemplificar, Ronca apresenta um exemplo dado por Ausubel. Uma sílaba sem sentido. Lude. Esta sílaba contém letras que podem ser identificadas individualmente, mas quando tomadas juntas, não fazem sentido e não podem ser substituídas por símbolos equivalentes. Sendo assim, não há condições para que esta sílaba sem sentido seja relacionada de uma forma substantiva com algo já existente na estrutura cognitiva de alguém. O mesmo já não acontece se for apresentado
a algum estudante o seguinte conceito: um triângulo equilátero é um triângulo com 3 lados iguais. Este estudante poderá ter na sua estrutura cognitiva o conceito mais amplo de triângulo, de tal modo que o conceito a ser aprendido, triângulo equilátero, seja um caso particular de algo que ele já sabe. Portanto, ele poderá relacionar a noção a ser aprendida, triângulo equilátero, com um conceito já presente na sua estrutura cognitiva, o conceito de triângulo. Na segunda qualidade, esperamos que os conceitos a serem ensinados, ou melhor, a relação entre um novo item a ser aprendido e os itens relevantes da estrutura cognitiva, não sejam arbitrários ou aleatórios. Para ilustrar esta característica, Ausubel retoma o exemplo do triângulo equilátero, pois a relação entre triângulo equilátero e triângulo é uma relação entre um exemplo e um caso mais geral, e certamente não é arbitrário, pois existe um conceito específico ao qual o conceito de triângulo equilátero deve ser relacionado de uma maneira intencional. O mesmo não ocorre com uma sílaba sem sentido, que só poderá ser relacionada a algo existente na estrutura cognitiva de uma forma puramente arbitrária, sem critérios definidos. Outros 3 pontos que não podem ser esquecidos no trabalho com a teoria ausubeliana são o princípio da diferenciação progressiva, o princípio da reconciliação integrativa e a estratégia dos organizadores prévios. No princípio da diferenciação progressiva, Ausubel sugere que, ao programar um conteúdo, as ideias inclusivas sejam apresentadas primeiramente, para depois serem progressivamente diferenciadas. Isso porque, para o autor, ao adotar essa forma progressiva de aplicação dos conteúdos, torna-se mais fácil, primeiro, compreender o sentido de aspectos diferenciados, a partir de um todo mais amplo, já aprendido, do que formular o todo a partir de partes diferenciadas previamente aprendidas, e segundo, compreender que a organização de um conteúdo específico por parte de um indivíduo consiste em uma estrutura hierárquica, na qual as ideias mais gerais ocupam uma posição no ápice da estrutura e progressivamente estão as proposições e conceitos menos inclusivos. Com tal formulação, percebemos a preocupação de Ausubel como o fato de que o aluno tenha disponíveis na estrutura cognitiva as ideias mais amplas, que irão incluir as mais concretas. No que se refere ao princípio da reconciliação integrativa, chamamos a atenção para a necessidade de o aluno ter uma estrutura cognitiva clara, na qual as ideias presentes sejam diferenciadas. Nas palavras de Ronca, 1980, página 68, na apresentação de um conteúdo, o professor deve procurar tornar claras as semelhanças e diferenças entre ideias, quando estas são encontradas em vários contextos. Um exemplo de reconciliação integrativa pode ser observado quando o professor ensina aos seus alunos um conceito que para determinada ciência tem um significado, enquanto para o senso comum tem outro. Por outro lado, quando falamos em estratégia pedagógica, não podemos esquecer os 2 princípios explicados anteriormente, pois é por meio das estratégias pedagógicas que será possível levar à prática ambos os princípios, a fim de facilitar a aprendizagem significativa. Dessa maneira, para entender a tal prática, são necessários os organizadores prévios. De acordo com Ronca, 1980, página 69, pautado em Ausubel, o organizador é um material introdutório
que é apresentado aos estudantes antes do conteúdo que vai ser aprendido. Consiste em informações amplas e genéricas, que servirão como pontos de ancoragem para ideias mais específicas, que virão no decorrer de um texto didático ou de uma aula. Devemos salientar que os organizadores não podem ser confundidos com sumários ou introduções, pois estes podem apresentar caráter superficial. O organizador é um conceito que precede o conteúdo, fornecendo uma ideia para o aluno para que ele possa integrar as novas informações a serem estudadas. Portanto, podemos afirmar, com base em Ausubel, citado por Runca, 1980, que a principal função do organizador é estabelecer uma ponte entre o que o aluno já sabe e aquilo que ele precisa saber. Caminhando nesse sentido, Ausubel assevera que, além de tais conceitos e princípios, a aprendizagem significativa é composta por tipos, aprendizagens de representações, de proposições e de conceitos. No primeiro tipo, a aprendizagem de representações, o aprendizado ocorre apenas por símbolos e pelo que eles representam. Para o ser humano, que acaba de nascer, segundo Runca, o símbolo significa algo completamente desconhecido. No decorrer de suas experiências com o ambiente, ele percebe que diferentes nomes são atribuídos a diferentes objetos. O indivíduo terá então percebido que o som da palavra significa aproximadamente a mesma coisa que a imagem e também a mesma coisa que o padrão desvinculado do estímulo. Posteriormente à aprendizagem dos símbolos, o ser humano começa a dar significado aos símbolos e às ideias expressas. Nesse sentido, a aprendizagem de proposições ganha voz. Por fim, ocorre a aprendizagem de conceitos, em que o indivíduo aprende os conceitos que cada símbolo carrega interiormente. É preciso destacarmos que a categoria proposta por Ausubel, a estratégia proposta por Ausubel para se atingir uma aprendizagem significativa é desafiadora e exige muito estudo por parte dos educadores, para que seja possível colocá-la em prática em nosso sistema educacional. Vamos agora ao humanismo de Carl Rogers, uma psicologia voltada para o desenvolvimento da pessoa. Toda pessoa é uma ilha, no sentido muito concreto do termo. A pessoa só pode construir uma ponte para comunicar com outras ilhas se primeiramente se dispôs a ser ela mesma e se lhe é permitido ser ela mesma. Vamos falar quem é Carl Rogers primeiro, né? Carl Ransom Rogers, psicólogo estadunidense, nasceu em Oaka Park, cidade próxima a Chicago, em 1902. Foi educado em uma família bastante tradicional, que controlava seu comportamento, assim como o dos outros 5 filhos, e proibia o álcool, as danças, os jogos de cartas e os espetáculos. Era uma vida extremamente regrada e com um convívio social bastante reduzido. Em suas próprias palavras, fui educado numa família extremamente unida, onde reinava uma atmosfera religiosa e moral muito estrita e intransigente, e que tinha um verdadeiro culto pela virtude do trabalho duro. Eles, seus pais, consideravam, e eu, Rogers, aceitava essa ideia que nós, sua família, éramos diferentes das outras pessoas.
Passávamos um tempo agradável reunidos em família, mas não convivíamos. Tornei-me assim uma criança solitária que lia incessantemente e não tive, ao longo de todos os anos do colégio, senão 2 encontros com moças. Carl Rogers, de 1902 a 1987, influenciou a história da psicologia moderna e trouxe importantes contribuições à tendência humanizadora, tanto para a teoria quanto para a abordagem psicoterápica clínica, assim como para a educação e para o processo de ensino-aprendizagem. Rogers viveu boa parte da adolescência em uma fazenda, o que possivelmente influenciou sobremaneira seu gosto pela investigação científica. Nesse período, ele vivia fascinado pelas grandes borboletas noturnas e por outros animais que habitavam o local. Interessavam a Rogers desde as larvas e os casus das borboletas até as galinhas, os carneiros, os porcos e as vacas que a sua família criava. Dessa forma, Rogers passou a estudar a agricultura científica e, tempos depois, já na vida adulta, deu-se conta de que esses anos passados na fazenda foram decisivos para que ele seguisse o caminho das descobertas científicas, devorando livros que a princípio não eram direcionados para um adolescente. O próprio Rogers, 1977, explica que, nessa época, não havia ninguém para dizer a ele que determinados livros não eram escritos para jovens de 14 anos. Por isso, mergulhou em centenas de páginas, aprendendo como se conduzem as experiências, como se comparam grupos de controle com grupos experimentais, como se tornam constantes as condições, variando os processos, para que se possa estabelecer a influência de uma determinada alimentação na produção de carne ou na produção de leite. Aprendi como é difícil verificar uma hipótese. Adquiri, deste modo, o conhecimento e o respeito pelos métodos científicos através dos trabalhos práticos. Rogers, 1977, página 18. Durante os anos na fazenda dedicados à agricultura, ele estudou em uma escola de Wisconsin, onde foi escolhido entre os colegas para uma viagem à China, para participar em um congresso internacional que reunia estudantes cristãos. Foi durante essa viagem, que durou 6 meses, que Rogers descobriu um novo mundo e uma nova forma de compreender a vida. Emancipei-me pela primeira vez da atitude religiosa dos meus pais e vi que já não os podia seguir. Compreendi que foi nesse momento, mais do que em qualquer outro, que me tornei uma pessoa independente. Imbuído desse sentimento de liberdade e independência, Rogers apaixonou-se durante a viagem à China por uma garota que já conhecia há muitos anos e casou-se, com o consentimento relutante de seus pais, logo que terminou os estudos secundários. Sua esposa, com a qual teve 2 filhos, seguiu com ele os estudos universitários. Na Universidade de Columbia, em Nova York, Rogers formou-se em psicologia, especializando-se em problemas infantis, crianças submetidas a abusos e maus tratos. Com base em suas experiências, escreveu várias obras, entre elas o tratamento clínico da criança problema. Em 1940, aceitou um lugar na Universidade Federal de Ohio, na qual lecionou por 5 anos. Rogers também lecionou durante 12 anos na Universidade de Chicago e por 4 anos na Universidade de Wisconsin. Lecionou ainda na Universidade de Rochester. Por fim, trabalhou no Centro para Estudos da Pessoa, em La Jolla, até os seus últimos dias. Morreu em 1987, em San Diego, Califórnia, de ataque cardíaco. Em uma de suas obras-primas, Torna-se
pessoa, Rogers, 1977, página 1542, dedica todo o capítulo intitulado Este Sou Eu a sintetizar o que denomina de autobiografia psicológica. Ele nos conta um pouco sobre o desenvolvimento de sua filosofia de vida e da sua psicologia profissional, passando pelos seus primeiros anos de vida, pela educação colegial e universitária, até o momento em que se tornou psicólogo. Já psicólogo, considerava desejável que o próprio sujeito dirigisse seu processo terapêutico. Assim, colocou em prática suas ideias, expôs seu método não diretivo e apresentou suas aplicações à educação e a outros campos. O método não diretivo de Rogers. O método não diretivo, ou centrado no cliente, desenvolvido por Rogers, prescreve uma postura empática e incondicional por parte do terapeuta e enxerga o cliente como uma pessoa capaz de compreender a si próprio e ao mundo. Por conseguinte, esse autor defende a ideia de que uma pessoa pode abrir-se para a experiência terapêutica, objetivando desenvolver uma consciência mais clara de si e do mundo, assim como desenvolver a autoestima positiva necessária para se relacionar de forma harmônica. É importante relatarmos que seu método foi desenvolvido por base em suas experiências com pessoas emocionalmente perturbadas. Sobre o método não diretivo, Schultz e Schultz, 1992, página 400, elucidam. O nome de sua terapia sugere algo da sua concepção da personalidade humana, atribuindo a responsabilidade da mudança à pessoa ou cliente, e não ao terapeuta, como é o caso da psicanálise ortodoxa. Rogers supôs que as pessoas podem alterar consciente e racionalmente seus pensamentos e comportamentos indesejáveis, tornando-os desejáveis. Ele não acreditava que as pessoas sejam controladas por forças inconscientes ou por experiências da infância. Dessa forma, Rogers deposita na própria pessoa a responsabilidade da cura. Ao contrário da psicanálise freudiana, segundo a qual o ser humano é fortemente comandado pelo inconsciente, conteúdos reprimidos não presentes na consciência pela ação de censuras internas, e por forças instintivas, Rogers não acreditava no poder das forças inconscientes, mas na perspectiva humanista. Embora Rogers entendesse que as experiências infantis e o processo de aprendizagem poderiam ajudar ou prejudicar a formação e a autotransformação da personalidade de cada sujeito, ele defendia a ideia de que a personalidade é moldada pelo presente e pela maneira como o percebemos conscientemente. Para esse autor, não obstante, o pré-requisito para o desenvolvimento de uma personalidade saudável é a estima positiva, incondicional na infância. Durante esse período, a mãe deve demonstrar seu amor e aceitação da criança, pouco importando o comportamento desta última. Nessa perspectiva, a criança que recebe essa estima positiva da mãe desenvolve uma espécie de autoestima, denominada por Rogers de autoatualização. A autoatualização é o nível mais alto da saúde psicológica e é alcançado por meio de um processo que Rogers denominou de funcionamento pleno. Esse é o desenvolvimento pleno, na teoria desse estudioso, que seria o ápice. Para Rogers, as pessoas que alcançaram seu pleno funcionamento se caracterizam por uma abertura a toda a experiência,
uma tendência a viver plenamente cada momento, a capacidade de serem guiadas pelos próprios instintos e não pela razão ou pelas opiniões dos outros, um sentido de liberdade de pensamento e de ação e um alto grau de criatividade. A abordagem psicológica de Rogers suscitou críticas, mas também pesquisas colaborativas, e foi amplamente utilizada como psicoterapia clínica. Sua obra é vista como uma importante contribuição da tendência de humanização da psicologia. Vamos falar agora da aprendizagem significativa e o ensino centrado no aprendiz. Deixa eu ver se foi mal. Não. Dá pra gente terminar em um vídeo, tenho certeza. Roger cita vários exemplos de aprendizagem significativa no que se refere aos sentimentos, às atitudes e aos comportamentos das relações com as pessoas e nas relações professor-aluno. Para o psicólogo estadunidense, é necessário sermos verdadeiros e honestos conosco e com os outros, pois, em sua opinião, dissimular seria como não ser sincero consigo mesmo. Ele menciona algumas experiências pessoais de aprendizagem que são relevantes para compreendermos sua teoria. Descobri que sou mais eficaz quando posso ouvir a mim mesmo. Tenho a impressão de que, com os anos, aprendi a tornar-me mais capaz de ouvir a mim mesmo, de modo que sei melhor do que antigamente o que estou sentindo num dado momento, porque sou capaz de compreender que estou irritado ou que sinto em relação a um indivíduo uma impressão de rejeição ou, pelo contrário, de afeição, ou então ainda que me sinto aborrecido e sem interesse pelo que está se passando, ou que estou ansioso. Poder-se-ia dizer, em outras palavras, que tenho a impressão de me ter tornado mais capaz de me deixar ser o que eu sou. Tornou-se mais fácil aceitar a mim mesmo como um indivíduo irremediavelmente imperfeito e que, com toda certeza, nem sempre atua como eu gostaria que atuasse. Rogers, 1977, página 29. Dessa forma, para Rogers, a aprendizagem inicia-se com uma autoaprendizagem. Ele explica que isso pode parecer estranho, por ser um paradoxo, já que, quando nos aceitamos como somos, modificamos-nos. Em suas palavras, julgo que aprendi isto com os meus clientes, bem como através da minha experiência pessoal. Não podemos mudar, não nos podemos afastar do que somos enquanto não aceitarmos profundamente o que somos. Levando isso em conta, ele acrescenta que uma outra consequência desta aceitação de mim mesmo é que as relações se tornam reais. As relações reais têm o caráter apaixonante de serem vitais e significativas. Torno-me, assim, capaz de aceitar a alteração da experiência e dos sentimentos que tanto se manifestam nele como em mim. É sempre altamente enriquecedor poder aceitar outra pessoa. Isso vale tanto para a pessoa que está fazendo terapia quanto para o terapeuta. Rogers postula, ao tratar da relação entre o psicoterapeuta e o cliente, que a transformação pessoal é facilitada quando a psicoterapeuta é aquilo que é, quando as suas relações com o cliente são autênticas e sem máscara nem fachada, exprimindo abertamente os sentimentos
e as atitudes que nesse momento ocorrem. Nessa perspectiva, o estudioso estadunidense desenvolveu sua teoria por meio de suas próprias experiências clínicas ao longo dos anos. A experiência clínica contínua com indivíduos que acreditam precisar de ajuda pessoal ou que são levados por outros a acreditar nessa necessidade, por um período de aproximadamente 30 anos. Gastei provavelmente uma média de 15 a 20 horas semanais, exceto nos períodos de férias, no esforço de entendê-los e de ser-lhes útil terapeuticamente. Dessas horas e de meus relacionamentos com tais pessoas, extraí o entendimento que possuo sobre a significação da terapia, da dinâmica das relações interpessoais e da estrutura e funcionamento da personalidade. Por conseguinte, percebemos na teoria de Rogers uma base filosófica e epistemológica que enfatiza o autoconhecimento e o livre-arbítrio, pois, para o teórico citado, o sujeito é capaz de se compreender e de se abrir ao tratamento terapêutico, objetivando desenvolver sua autoconsciência e sua autoestima, de modo a relacionar-se bem consigo mesmo e com as pessoas às quais convive. Nessa perspectiva, sua teoria trouxe importantes contribuições para a educação por meio de seus pressupostos teóricos, com base no método não diretivo, como veremos a seguir, no qual o professor deixa de ser o centro do processo de ensino-aprendizagem para se tornar um facilitador, dinâmica na qual o aluno, consequentemente, passa a ter mais autonomia. Vamos falar agora sobre Rogers e a educação formal. Esse é o último item, a gente faz uma síntese e fechamos o capítulo e o livro, que a gente vai parar aqui no capítulo 7. Rogers e a educação formal. De acordo com Carpigiani, 2000, página 66, a educação beneficia-se sobremaneira do trabalho de Carl Rogers, mesmo porque ele ensinou durante sua vida toda, sempre enfatizando a relação professor-aluno como base para o aprendizado eficaz. Eu falo até aí, né, acho que num estágio anterior, sobre essa questão, né, a aprendizagem não acontece se não existe amor, né. Assim, Rogers enfatiza a importância da relação professor-aluno como base para o processo de ensino-aprendizagem significativo. Para o psicólogo estadunidense, é importante que o estudante seja capaz de aprender o conteúdo, mas também que seja capaz de apropriar-se dele de forma pessoal e significativa, por meio de uma visão crítica sobre o que está sendo ensinado. O aluno é entendido como um ser dotado de interesses e responsabilidades, capaz de escolher e de fazer críticas, criativo. E o professor é alguém capaz de relacionar-se e de ser autêntico, capaz de entender a si próprio e ao outro, de tal forma que possa ser um facilitador da aprendizagem. Por conseguinte, o professor, assim como o psicoterapeuta, deve ser capaz de atitudes essenciais, sem ostentar posturas arrogantes, entendendo a si próprio como mediador da aprendizagem, e não como o centro do processo ou como o detentor do saber. Talvez a mais básica dessas atitudes essenciais seja a condição de autenticidade. Quando o facilitador é uma pessoa real, se apresenta tal como é, entra em relação com o aprendiz sem ostentar certa aparência ou fachada.
tem muito mais probabilidade de ser eficiente. Isto significa que os sentimentos que experimenta estão ao seu alcance, estão disponíveis ao seu conhecimento, que ele é capaz de vivê-los, de fazer deles algo de si e, eventualmente, de comunicá-los. Significa que se encaminha para um encontro pessoal direto com o aprendiz, encontrando-se com ele na sua base de pessoa a pessoa. Significa que está sendo ele próprio, que não se está negando. Para que o professor seja um facilitador, é necessário que ele tenha o que Rogers chama de congruência, ou seja, autenticidade em suas relações com os estudantes. Para o estudioso, a aprendizagem pode ser facilitada se o professor for congruente. Isto implica que o professor seja a pessoa que é e que tenha uma consciência plena das atitudes que assume. Conforme o autor, a congruência significa que ele, o professor, se sente receptivo perante os seus sentimentos reais. Torna-se, então, uma pessoa real nas relações com seus alunos. Pode mostrar-se entusiasmado com assuntos de que gosta e aborrecido com aqueles por que não tem predileção. Pode irritar-se, mas é igualmente capaz de ser sensível ou simpático, porque aceita esses sentimentos como seus. Não tem necessidade de impô-los aos seus alunos, nem insiste para que estes reajam da mesma forma. O professor é uma pessoa, não a encarnação abstrata de uma exigência curricular ou canal estéril através do qual o saber passa de geração em geração. Contudo, fundamentado em suas experiências como professor e também como psicoterapeuta, Rogers alerta que, em relação à psicoterapia, o único aprendizado que influencia significativamente sobre o comportamento é o aprendizado autodescoberto, autopropriado, ou seja, a autoaprendizagem. Por outro lado, na sala de aula é diferente. Para o autor citado, na terapia, os recursos para que alguém aprenda como lhes são interiores. Muito poucos são os elementos que o terapeuta pode fornecer ao cliente e que possam ajudar, pois os dados existem no interior da pessoa. Na educação, isso não é verdade. Existem muitos recursos de conhecimento, de técnicas, de teorias, que constituem um material não elaborado que se deve utilizar. Julgo que o que disse sobre a terapia sugere que esses materiais, esses recursos, devem ser postos à disposição dos estudantes e não impostos. Exige-se aqui uma grande sinceridade e uma grande sensibilidade. Sobre a sinceridade e a sensibilidade de que fala Rogers, ele destaca, em relação ao professor de ensino-aprendizagem, que é fundamental que o professor seja capaz de aceitar o aprendiz como ele é. Uma pessoa com valor próprio, com defeitos e qualidades, merecedora de respeito, confiança e atenção. Ele deve aceitar seus temores, suas hesitações, buscando empatia, com apreço, com interesse, enfim, com uma consideração positiva e incondicional, semelhante à estima positiva e incondicional da mãe para com seu filho, a qual mencionamos anteriormente. Assim, Rogers nos diz que a aprendizagem significativa é possível se o professor for capaz de aceitar o aluno tal como ele é e de compreender os sentimentos que ele manifesta. O professor que é capaz de uma aceitação calorosa, que pode ter uma consideração positiva, incondicional, e entrar numa relação de empatia com as reações de medo, de expectativa e de desânimo que estão presentes quando se enfrenta uma nova matéria,
terá feito muitíssimo para estabelecer as condições de aprendizagem. Em sua obra Liberdade para Aprender, Rogers aponta os princípios da aprendizagem. 1. Os seres humanos têm naturalmente potencialidade para aprender. 2. A aprendizagem significativa verifica-se quando o estudante percebe que a matéria a estudar se relaciona com seus próprios objetivos. 3. A aprendizagem que envolve mudança na organização de cada um, na percepção de si mesmo, é ameaçadora e tende a suscitar reações. 4. As aprendizagens que ameaçam o próprio ser são mais facilmente percebidas e assimiladas quando as ameaças externas se reduzem a um mínimo. 5. Quando é fraca a ameaça ao eu, pode-se perceber a experiência sobre formas diversas. A aprendizagem pode ser levada a efeito. É por meio de atos que se adquire a aprendizagem mais significativa. A aprendizagem é facilitada quando o aluno participa responsavelmente do seu processo. A aprendizagem auto-iniciada, que envolve toda a pessoa do aprendiz, seus sentimentos tanto quanto sua inteligência, é a mais durável e impregnante. 8. A independência, a criatividade e a autoconfiança são facilitadas quando a autocrítica e a autopreciação são básicas e a avaliação feita por outros tem importância secundária. 9. A aprendizagem socialmente mais útil no mundo moderno é do próprio processo de aprendizagem. Uma contínua abertura à experiência e à incorporação dentro de si mesmo do processo de mudança. Bom, dessa forma, o estudante precisa ser compreendido pelo professor como sujeito da sua própria aprendizagem. Nesse sentido, destacamos que cabe ao professor incentivar e ajudar o aprendiz a desenvolver a autonomia, o autoconhecimento e a autopercepção, articulando saberes por meio de aulas interativas, de modo a desencadear as aprendizagens. Criam-se, desse modo, condições para as manifestações individuais e coletivas dos alunos, provocando movimentos metacognitivos, por meio dos quais o estudante se sente capaz de refletir, intervir, perguntar e discordar. Também ressaltamos que, no planejamento de atividades, os educandos podem ser incentivados a se posicionar e decidir, em conjunto com o professor, os melhores caminhos, os referenciais, as datas de entrega e os critérios de avaliação. Assim, com certeza, o professor auxilia os alunos, e muito, em um processo de ensino-aprendizagem mais humano. Além disso, é evidente que hoje se estabelece, para os docentes, uma relação entre a educação que se faz e a sociedade que se pretende formar, que a sociedade precisa e no que a educação pode colaborar com essa sociedade. Está claro, pois, que os docentes são capazes de contribuir para que a educação seja mais humanizadora, garantindo aos seres humanos a possibilidade de viver em um mundo melhor. Por fim, acreditamos que, neste século XXI, é preciso vencer as resistências e abrir perspectivas e novos paradigmas para a educação humanista. E aí a gente finaliza o capítulo 7, vou fazer uma pequena síntese sobre o que a gente falou aí no capítulo 7, e a gente encerra este vídeo e o livro Teorias da Aprendizagem por aqui.
tá? Só vou trazer no próximo vídeo aí as indicações culturais para vocês que eu acho de grande valia. Então, na primeira parte desse capítulo, nós apresentamos a teoria de ensino de David Paul Ausubel, sobre como ocorre a aprendizagem significativa durante o processo de ensino-aprendizagem. Ausubel pautou-se primeiramente em suas vivências como aluno, posteriormente, com a contribuição da teoria cognitivista, estruturou sua proposta em um referencial teórico. Demonstramos ao longo da leitura que a proposta de Ausubel, se bem estudada e aplicada, de fato nas salas de aula, é um instrumento em potencial para que os alunos consigam aprender e, ao mesmo tempo, conferir significado ao seu aprendizado. Muitas vezes isso não ocorre, pois não há dedicação nos planejamentos dos conteúdos de forma a termos como base aquilo que o aluno já conhece, conceitos inclusivos, para chegarmos aos conceitos que a escola se propõe a transmitir, que são os conceitos específicos. Podemos afirmar que, nesse ponto, a teoria de Ausubel aproxima-se significativamente da teoria de Vygotsky, sobretudo ao discutir os conceitos cotidianos e os científicos. Portanto, mesmo que tenham como base concepções teóricas diferenciadas, ambos os autores procuram pontuar que, para a aprendizagem ocorra de fato, é necessário levar em consideração, primeiramente, os conceitos que a criança já tem, para depois acrescer os conceitos que a escola propõe. Nessa primeira parte do capítulo, portanto, apresentamos uma ideia geral da teoria de Ausubel, a fim de despertar sua curiosidade, bem como instigar a pesquisa mais detalhada e precisa de suas considerações sobre a psicologia e a educação, pois ainda são poucos os materiais para a concretização de uma verdadeira teoria que se ocupe da aprendizagem significativa dos sujeitos. Na segunda parte do capítulo, destacamos alguns pontos da vida e da obra de Carl Rogers, assim como alguns conceitos-chave de sua teoria. Buscamos sintetizar as ideias de Rogers sobre o processo de ensino-aprendizagem com base em um recorte da sua visão terapêutica e educativa. Por ter sido professor universitário e terapeuta clínico, Rogers foi capaz de perceber as nuances, as necessidades e as angústias dos clientes e dos alunos, por meio de suas observações e vivências nesses dois campos. Rogers assume uma postura empática e incondicional, aspectos fundamentais da psicologia humanista, tanto com os clientes quanto com os alunos. Assim, esse teórico desenvolveu sua teoria na perspectiva humanística nos campos da saúde e da educação, com autenticidade, dinamismo e inovação. É importante ressaltarmos que, para esse autor, a aprendizagem inicia-se com uma autoaprendizagem. Como vimos, para Rogers, a partir do momento que aceitamos a nós mesmos, somos capazes de nos transformar e de evoluir em um processo de autorreconstrução intelectual, afetiva e social. Então, fechamos aí o capítulo 7, fechamos aí o livro de Teoria da Aprendizagem e eu vou voltar no próximo vídeo com as indicações culturais. Mas participa! Ah, Ela, como é que eu faço para participar? Fácil. É só curtir os vídeos, assistir, curtir os vídeos, deixar um comentário, pode ser pergunta também,
que eu vou trazer a resposta para vocês. E não esquece de deixar o seu e-mail, preciso do seu e-mail para colocar na lista de presença, para fechar aí o meu curso de extensão e para você estar recebendo o certificado da Uninter deste curso de extensão. Mas desde já eu agradeço muito, desculpa pelos barulhos, agradeço muito a participação de todos vocês, continuo contando com a participação de todos vocês, lembrando que esse é um estágio que a gente está tendo em pandemia a oportunidade de levar informação para a comunidade no formato de curso de extensão, tá bom? Eu deixo o meu muito obrigada, até breve, volto no próximo vídeo com as indicações culturais e mais à frente falando sobre jogos e brincadeiras. Então, até breve, muito obrigada. Tchau, gente.